E você tinha feito uma novela antes da Casa dos Artistas, que acho que era Pérola Negra, é isso? Foi. Eu fiz Pérola em 97. Essa não foi na Globo, foi no SBT? Foi SBT. Aí você saiu da Globo e foi pro SBT? Foi. Porque eu morava em São Paulo, né? Então, pra mim, SBT era muito prático. Sim. Mas a Globo, ela tinha, isso eu sei que ela tinha, assim, saiu da Globo, não volta. Tinha isso daí. Eu lembro na época falando, mais do que hoje. E você não ficou com medo de, nunca mais vou poder voltar, pode acabar a minha carreira? Você sabe que antes de Pérola Negra eu fiz Colégio Brasil. E o Colégio Brasil foi um precursor da Malhação, digamos assim, e foi no SBT. Você fez Malhação? Fiz o primeiro ano. O primeiro ano. Mas quem me levou para fazer Colégio Brasil no SBT foi o Roberto Talma, que era um super diretor da Globo. Porque eu morava em São Paulo, enfim. Aí a gente tinha feito já algumas coisas juntos. Você Decide, ele me dirigiu nos episódios de Você Decide, lembra disso? É muito legal. Que o público ligava, gente, era muito legal. Ligava, e decidia o final. Tinha um negócio, era muito interessante, chamava telefone fixo. Não sei se você lembra disso. Isso, ele ficava numa mesinha, você pegava ele, você ligava, eu quero esse final. Exato, eu quero final 1, eu quero final 2, exatamente, era muito legal. Então, eu gravava sempre os 2 finais. Mas, então, o Talma me trouxe pra cá para fazer já o SBT. Então, eu fiz Colégio Brasil com o Talma. Ali, eu achei que podia ser que já tinha ficado um rancinho, sabe? Foi pro SBT. Tipo, por que ela não ficou aqui com a gente? Ou coisa do gênero, né? Mas, logo em seguida, eu fui chamada para fazer Malhação. Quando acabou, né? Meu contrato com o SBT. E fui chamada para fazer Malhação. Então, porque o próprio Talma voltou pra Globo. Mas então, você ainda era adolescente nessa época? Porque a Malhação, no começo, era só adolescente, não era? Não, nós éramos todos... A gente tinha tudo de 18, 19, 20 anos. Mas fazia papel de adolescente. Mas isso é normal. Você vê na Netflix vários... Luigi Baricelli tinha 24, fazia... Eu lembro... Tá bom que ele fazia professor, né? Então, tudo bem. Mas, assim, nós... A gente fazia adolescentes, exato. Você era a prima do Dado, né? Eu era a prima. Isso, Heinrich. Foi a prima que veio danadinha pra casar com ele. Eu fiz uma suíça chatinha. Eu não cheguei a assistir, porque foi minha primeira vilãzinha. Foi simpático, gostoso. O que eu fazia nessa... Que ano que foi isso daí, você lembra? 95, 95. Que foi, acho que foi o início da Malhação. Em 95 eu estava trabalhando de manhã até de noite na clínica. Então não tinha tempo de assistir nada. Não assistia nada. Por isso que eu digo, uma profissão louvável, gente. Agora eu gostava muito de Olho no Olho. Eu gostava. Porque eu sempre gostei desse tema paranormal. Foi a primeira novela exatamente, a primeira novela com efeitos especiais, né? Sim, né? Saía raio dos olhos de vocês, né? Era tão difícil de fazer, porque na época, meu Deus do céu. Hoje você faz tudo por computador, né? Você pode atuar normalmente e eles fazem... fazendo lá. Exatamente, é bem isso. Assim. Na época não, eles botavam vento, um monte de papel voando e você não podia piscar. Nossa. Porque se você piscasse, ficava falso o desenhar. Eles desenhavam o raio dos olhos, porque a gente botava, né, o fogo nas coisas. Era um trabalho difícil, né? Porque você praticamente estreando, os meninos também eram novos, o Fogose e o Nico. Felipe e o Nico, mas o Felipe e o Nico tinham feito Sex Appeal, lembra? É verdade, acho que um ano antes. Tinha um pouquinho mais de experiência que eu, sem dúvida. O Felipe até mais... Não, os dois, porque faziam muita publicidade. Então, eles tinham já muita intimidade com a câmera que eu não tinha. Mas eu tive a grande sorte de ter parceiríssimos, assim, né, em cena. Que foram o Celton Mello, que fazia meu par romântico. O próprio Felipe também, enfim. O Nico, amorosíssimo, mas eu atuava mais com o Felipe, com o Celton. E Tony Ramos, que pra mim é... Todo mundo fala que Tony Ramos é um cara 100%. De uma generosidade em cena, de uma paciência. Porque não é fácil, quando você já tem uma experiência. Alguém que vem sem experiência nenhuma, sem nenhum estudo. Na época não existia a escolinha da Globo, né? Hoje você vai fazer novela já meio que preparado. Quer dizer, era um pouco isso. Você já sai da escolinha, exatamente. É oficina, né? Oficina de atores? Era oficina de atores, exatamente. E na minha época não tinha isso ainda, né? Veio um pouco depois. Então eu fui bem crua. Bem crua. Eu admito, assim, minhas primeiras cenas de Olho no Olho são de chorar.